Olá, seja bem-vindo ao Dívida Cash. E no programa de hoje eu tenho aqui o Alex Floriano Neto, professor. Prazer, Alex, meu amigo. Uma satisfação enorme tê-lo aqui no programa para a gente falar um pouco sobre a recuperação judicial, um tema extremamente relevante. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu gostaria de conversar com o Alex aqui, que você se apresentasse e falasse um pouco, Alex, sobre sua carreira profissional, como você começou, né, como você entrou aí na área do direito empresarial e como é a sua experiência nesse ramo do direito tão interessante. Rafael, boa tarde, eu te agradeço primeiro pelo convite, muito honrado, inclusive, esse bate-papo sobre esse tema super relevante. Bom, a recuperação judicial precisa ser mais conhecida, precisa ser levada às pessoas que precisam de uma oportunidade de se reerguer, principalmente depois da pandemia, com os problemas econômicos que o país tem. Então, te parabenizo pela escolha do tema e pela conversa focada naquilo que o empresário precisa. Com relação à minha carreira, eu sou formado há quase 20 anos. Desde o início da minha trajetória eu trabalho com a advocacia, então desde formado, aliás, eu fiz direito para ser advogado. Isso eu converso muito com os meus alunos em sala de aula, além de advogado, eu sou também professor universitário. É muito importante até para a identificação do perfil do profissional, para que ele possa entender aquilo que ele está buscando num curso de direito hoje. Então eu começo sempre com a advocacia. Em cada ponto que eu faço de mudança da minha trajetória, da minha carreira, eu sempre tenho uma mudança mais focada na advocacia e de 20 anos de formado com um trabalho voltado para empresários. Então, desde a época de estudo, a época de acadêmico, eu trabalhei e fiz estágio em escritórios que eram focados no atendimento de empresa, uma advocacia empresarial. Então eu aprendi a ser advogado empresarial trabalhando com as pessoas que me direcionaram em grandes escritórios que serviam em várias áreas necessárias, né, das necessidades desses empresários. Ao me formar, eu ainda fiz o início de um curso de ciências contábeis para que eu tivesse mais conhecimento e aí assim tentar enxergar melhor o negócio do cliente, olhar o negócio do cliente com os olhos assemelhados ao do próprio empresário, e interrompi esse curso para voltar um pouco o investimento à carreira acadêmica paralela à advocacia. Então eu tenho uma pós-graduação em Direito Tributário, também voltada à análise focada no empresário. Sou mestre, sou doutor em Direito, também voltado a um trabalho sempre com aspecto empresarial, e leciono há mais ou menos uns 17 anos. Hoje na Dom Helder Câmara. Hoje só na Escola Superior Dom Helder Câmara. E como é que é a sua experiência como professor? Você acha que contribui, auxilia na advocacia, acaba estimulando e lapidando aí o conhecimento jurídico? Sempre. A docência tem a sua carga própria, né? E tanto a docência quanto a advocacia são profissões ciumentas, mas que acabam se encontrando. E na docência eu tenho, claro, como forma de preparar as aulas para que os alunos possam experimentar o máximo possível da experiência do profissional, do professor, então isso me provoca a estudar todos os dias. Perfeito. Então, todos os dias. Mas e a recuperação judicial? Dentro da esfera aí do direito empresarial, quando a recuperação judicial entrou aí na vida do Alex, nos seus estudos, no seu foco como trabalho? A recuperação judicial entra como tema já mais apaixonado para estudo na época que eu iniciei o mestrado. Então isso lá em 2008, quando eu começo a fazer a preparação para o estudo de mestrado, eu me encanto pela área da recuperação, pela oportunidade que nós temos de fazer um trabalho focado no soerguimento, no reerguimento do empresário, a possibilidade de reorganização de seus negócios e a possibilidade de manter esse empresário no mercado, dar ele uma sobrevida, e dali em diante eu venho fazendo um estudo pormenorizado, acompanhando sempre a evolução do Instituto da Recuperação. Já fui inclusive administrador judicial durante um tempo, que é uma figura que auxilia o juiz que cuida da recuperação na condução dos processos, na interação entre o interesse dos credores, as manifestações do devedor que está em recuperação e o cumprimento das decisões judiciais. Cheguei a ter inclusive uma empresa de recuperação judicial. Durante a pandemia encontramos aí um espaço inclusive para tentar ampliá-la, mas foi difícil como para qualquer empresário e a gente recuou um pouco nesse projeto.
E de lá para cá, sempre atuando como advogado, seja do credor, seja do devedor, e fazendo o acompanhamento da recuperação. E como é que funciona a recuperação na prática, Alex? Como é que é o funcionamento, a sistemática da recuperação judicial quando a empresa te procura? Como funciona? O empresário já chega com tudo pronto, sabendo que precisa de uma recuperação, com os números na mesa e simplesmente se faz uma petição e o requerimento para o juiz, ou há uma complexidade prévia? Eu gostaria que você explicasse para nós, para que a gente possa entender. Não, o empresário não chega com o seu pedido pronto. Muitas vezes o empresário nem sequer conhece a recuperação. Muitas vezes o empresário escuta falar, não entende bem o que significa e traz esse tipo de desejo de aprofundamento para a tentativa de encontrar uma solução para a dor que ele está passando naquele momento. Então, um dos casos mais recentes do escritório, que foi uma coisa super interessante, o dono da empresa era inclusive advogado, mas desconhecia o instituto. Então, ao chegar no escritório, a gente começa a conversar a respeito dos problemas, tentando diagnosticar qual é o volume de trabalho que ele teria para fazer a gestão de seu passivo, e no meio do caminho a gente encontra uma oportunidade para recuperação, porque ele precisava manter sob sua posse, sob a sua guarda, bens importantes e indispensáveis para exercer a atividade. Então, um ponto muito estratégico da recuperação para essa pessoa. Foi nessa ocasião que ele, por exemplo, conheceu a recuperação, se interessou pela recuperação e iniciamos um trabalho. Não é um trabalho muito simples, mas iniciamos um trabalho para a identificação, no caso concreto dele, do melhor caminho, do mais adequado, que, no caso, foi a recuperação. Foi oportuna a recuperação para ele. Não se trata apenas de um mero pedido a um juiz. Tem que ser feito todo um preparo, tem que ser feita a organização da vida, da esfera jurídica desse empresário, levantamento de débitos, perfil de seus credores. Temos que identificar qual é o volume de débito envolvido no procedimento, os riscos na hipótese de uma recuperação não ter o sucesso desejado. Outro ponto, débitos fiscais tem, além do perfil dos seus credores, em que ponto estamos na administração daquelas dívidas, qual é a situação atual, qual é a emergência desse cliente e outra, desse empresário, se ele teria condição econômico-financeira, se ele tem sustentabilidade econômica para manter uma recuperação, para realmente se sentir encorajado ao desafio de uma recuperação. E a recuperação, na verdade, exige muito do empresário um foco, uma concentração para que ele consiga utilizar mecanismos para sair da crise. Então, não é nada muito fácil, mas hoje é uma das ferramentas, uma das grandes ferramentas que permitem uma estratégia interessante para que aquele empresário não seja sufocado pelo mercado e nem varrido do mercado, nem expelido do mercado. Alex, me explica aqui, quando a empresa precisa se preocupar e procurar uma assistência jurídica, uma assessoria jurídica, para ver se há viabilidade ou não da recuperação judicial? Qual que é o indicativo, um fator que acende aí a luz vermelha para o advogado da empresa, né, buscar um outro advogado especializado, ou para a própria diretoria da empresa ligar um alerta, falar assim, precisamos fazer uma consultoria, precisamos buscar mais informação se é viável ou não, né, a recuperação judicial nesse momento? Rafael, a gente precisa identificar o momento do empresário, e o empresário precisa fazer um exame interno sempre que os débitos, os compromissos, as obrigações começam a fugir do controle. Bom, na escola, eu converso com os meus alunos, antes de entrar na análise da lei, eu falo que para que a gente possa entender a maturidade do Instituto da Recuperação, é importante ter em mente 3 espécies de crise. A recuperação judicial é uma ferramenta, é um instrumento de superação de crise. Mas que crise é essa que o empresário apresenta para que a gente possa, então, avançar com o Instituto? Nós precisamos trabalhar 3 crises. Primeiro, crise econômica,
segundo, crise financeira e, por fim, crise patrimonial. É muito simples. São 3 princípios econômicos que a gente começa a perceber para exame da recuperação. Nas 3 crises, a crise econômica nós vamos identificar quando o empresário já não consegue mais gerar as riquezas necessárias, os negócios necessários para que ele possa então cumprir com as suas obrigações. Já é um indicativo, não estou conseguindo produzir tanto. A crise financeira ocorre quando o empresário não consegue mais adimplir suas despesas correntes no respectivo vencimento. Então o empresário já não consegue mais pagar as contas em dia, outro indicativo. Já não tem um fluxo ali capaz de saldar. E aí quanto mais ele tenta sair daquela situação se endividando, mais o problema vai aumentando. Então, esse caso que eu citei anteriormente para você, a crise veio para esse empresário que esteve no escritório me procurando sem saber qual era o instituto, porque ele precisou comprar veículos para suprir um contrato, para cobrir um contrato. E quando ele fez isso sem a devida gestão, o devido acompanhamento e o cuidado, nós tivemos um aumento gigantesco na dívida, no débito, e isso fugiu ao controle. E por fim, nós temos a crise patrimonial. E aí sim, nós estamos numa situação na qual o passivo já superou o ativo e o empresário nem sequer patrimônio tem mais para conseguir se desfazer, vender, alienar e pagar essas obrigações. Então não é uma aferição matemática simples, é um estudo profundo. É uma análise profunda para identificar a situação econômico-financeira real do empresário, se ele tem ou não condição de produzir negócios suficientes para que ele consiga cobrir todas as despesas necessárias para a continuidade da empresa. Então veja o aspecto a ser examinado. Se o empresário faz o diagnóstico e percebe que ele tem condição de produzir essas riquezas, que dá para ele pagar as suas obrigações num novo formato, numa reorganização permitida, viabilizada pela recuperação. E além disso, continuar produzindo, fazendo negócios, parcerias e trazendo uma circulação de riquezas, pode ser possível a recuperação. Esse empresário é considerado, na análise geral, como um empresário viável. Para o empresário viável, o caminho mais eficiente será a manutenção no mercado, mantê-lo no mercado. E se for inviável? Se for inviável, o caminho mais oportuno e eficiente é afastá-lo do mercado. Tem uma outra ferramenta de superação de crise que é agressiva, que é o caso da falência. Então, para essa figura viável, cujo caminho mais eficiente seja a manutenção no mercado, para organizar o mercado, a ele nós então emprestamos a recuperação, indicamos a recuperação. Para o empresário inviável, cujo caminho mais eficiente seja o afastamento do mercado, nós entregamos a falência. E ao longo da recuperação judicial, se essa inviabilidade ela for aferida ali pelo juiz, ele pode convolar em falência a recuperação judicial? Sim, a recuperação judicial tem que ser muito pensada no momento do ajuizamento, porque é um risco muito grande que o empresário tem, caso ele se aventure com uma recuperação sem ter realmente uma assessoria, sem ter feito uma análise, uma identificação da real situação econômico-financeira, porque uma das possibilidades que se tem é essa, é o juiz, inclusive por provocação dos próprios credores, transformar, convolar, converter a recuperação em falência. E quando se converte, né, a convolução em falência, nessa conversão, há o risco também do empresário vir a responder por algum crime, por alguma situação ali, se foi identificada algum tipo de maquiagem contábil. Nós tivemos um caso recente aí, foi das Americanas, né, que foi identificado que a diretoria, a alta cúpula da diretoria ali de comando, fazia maquiagens ali na contabilidade para poder aumentar bônus. Isso aí pode repercutir de alguma forma, mesmo em sede de recuperação, convolando-se em penhora, ter repercussão criminal ou outros tipos de repercussões patrimoniais sobre o patrimônio desses diretores ou sócios? Sim. Bom, são duas situações distintas importantes. O crime falimentar pode ocorrer mesmo que o documento, mesmo que a fraude, mesmo que a malícia tenha ocorrido antes do pedido da recuperação, durante o pedido de recuperação. Então, ao se identificar o delito previsto na lei de falências, como aquele tendente muitas vezes a fraudar credores ou até mesmo a levar o empresário à insolvência, isso sim
pode repercutir em algum tipo de problema na esfera criminal, né? Então, uma denúncia ou até mesmo uma perseguição um pouco mais agressiva com relação à parte criminal. Tem sim essa repercussão. E muitas vezes, quando chega-se na falência, abre-se um espaço muito maior para essa verificação, porque é o momento em que os livros do empresário, os documentos importantes do empresário serão abertos. Serão, então, destinados à investigação. Né? Expostos a todos os que participam ali do processo, ou fica adstrito ali, ou restrito apenas ao juiz? Os interessados podem ter acesso. Inclusive, o Ministério Público passa a ter um estudo diferenciado nesse momento, porque agora nós temos um patrimônio focado na tentativa de ser alienado, ser transformado em dinheiro para pagamento de credores. Você tocou num ponto importante. Como que o Ministério Público atua em processo de recuperação judicial? Ele atua apenas acompanhando ou ele atua de uma forma efetiva e pode pedir a determinação de alguma medida? Rafael, o Ministério Público tem atuação efetiva no procedimento de recuperação, no procedimento falimentar. O papel do Ministério Público como aquele diligente que vai fiscalizar o cumprimento da lei, aquela representação da proteção da sociedade, pode ocorrer nos processos com a oferta de pareceres e com pedidos. Então, não raras vezes, o Ministério Público pode apresentar uma petição pedindo para convolar a recuperação em falência, pode apontar alguma falha apresentada no trabalho do administrador judicial, pedindo ou chamando feita a ordem para que o juízo possa verificar algum tipo de irregularidade. E, além disso, pode também apontar alguma violação da lei praticada pelo empresário devedor, que pode repercutir numa análise mais aprofundada e numa decisão futura, por exemplo, de conversão da recuperação em falência, numa falência para um tipo de exposição maior de patrimônio, uma tentativa inclusive de desfazimento de negócio, com revogação de atos praticados que possam ter causado algum tipo de prejuízo aos credores e à massa falida, que passa a ser a reunião do patrimônio do empresário depois que é decretada a falência. Então, o Ministério Público, a despeito de não ter uma participação corriqueira como a das partes diretamente envolvidas, tem uma participação importante e efetiva no procedimento recuperatório e também no procedimento falimentar. E me explica uma questão. Qual que é a competência para uma recuperação judicial? Ela tramita na Justiça Comum Estadual ou na Justiça Federal? E se o débito, por exemplo, for simplesmente trabalhista, tem diversas ações trabalhistas, há alguma via na Justiça do Trabalho para fazer algum tipo de recuperação de débitos trabalhistas? Existe um tipo de recuperação simplesmente nessa área ou não? Né? Alguns aqui não sabem exatamente como funciona. É importante que isso fique bem claro. Não, Rafael, esse ponto é muito relevante. Bom, nós chamamos o juiz que cuida da recuperação da falência de juízo universal. O que é o juízo universal? Inicialmente, dá-se a entender que seria ele o competente para tomar todas as medidas em relação a todos os processos que possam envolver aquele que esteja em recuperação ou falência. Mas não. Há duas hipóteses importantes a serem examinadas, hipóteses de incidência da norma a serem examinadas para que a gente possa identificar quem é e qual o limite de atuação desse juízo universal. Primeiro, nas hipóteses de incidência da legislação, com relação às pessoas, aqui é um outro ponto importante, com relação às pessoas, hoje a legislação falimentar indica que os institutos de superação de crise, a lei e seus contornos, seriam inicialmente destinados a empresários ou sociedades empresárias. Por que inicialmente? Porque há uma interpretação interessante, começou com a jurisprudência, hoje é bem trabalhada pela doutrina e me parece já está bem pacificada, que seria no sentido de permitir que outras pessoas jurídicas que não tenham a estrutura de empresa, como por exemplo uma associação, organizações, ONGs, possam também pedir a recuperação judicial, desde que comprovem que a sua atividade é tão complexa quanto uma empresa com o porte de organização, de fatores que ela tem de produção, como capital, mão de obra, matéria-prima. Então, se ela tem uma atividade complexa
Tem um caso interessantíssimo aqui que é da Cândido Mendes, me parece ser o case examinado para abrir o espaço para interpretação, que tinha faculdade, hospital, escola, uma série de atividades. Um grupo grande. Um grupo grande e que acabava passando sempre por uma mantenedora. Então, nesse caso, entendeu-se que a estrutura dessa pessoa jurídica, embora não empresária, seria complexa e permitiria uma equiparação para fim de aplicação da lei. Então, a primeira hipótese de incidência com relação ao sujeito, a pessoa, é importantíssimo para a gente poder trabalhar ou avançar naqueles que podem ou não requerer recuperação. Um caso também recente, aqui em Minas, de um time de futebol, o maior time de futebol do Brasil, o Cruzeiro Esporte Clube, uma associação. Então, nós temos também as hipóteses de incidência com relação à situação jurídica, que foi a pergunta que você me fez. Onde corre o processo? Onde corre, quais são os processos, né, que poderiam se envolver. Então, o juízo universal será identificado, o juiz que vai cuidar da falência será aquele que estiver situado no local da justiça estadual em que funciona o principal estabelecimento do devedor. Aqui. Então, se for uma empresa, por exemplo, de economia mista, que tem a participação da União, por exemplo, ela também corre? Temos que verificar, nesse caso, uma sociedade de economia mista ou empresas que têm esse tipo de perfil, se ela não se enquadraria numa exceção que a lei traz. Certo. Que, a rigor, o artigo 1º da lei vai dizer que se destina a empresário e sociedade empresária. No artigo 2º temos uma exceção. A rigor, as empresas públicas ou instituições financeiras de modo geral não participam inicialmente, não são destinatárias inicialmente da lei de falências. A essas pessoas nós teremos que verificar primeiro o perfil para ver se a própria lei de criação já identifica qual é o instituto, ou em alguns casos, como de instituição financeira de modo geral, liquidação, exatamente, a lei de liquidação. Perfeito. Mas via de regra, então, os processos correm na Justiça Estadual. Justiça Estadual. E a segunda pergunta que você me fez a respeito das questões trabalhistas... É porque eu fiz essa questão dos processos trabalhistas, porque alguns clientes procuram aqui, a gente trabalha com empresas que estão em situação de débito, e uma área que nós não atuamos é a Justiça do Trabalho, a área trabalhista como um todo. E vem aqui com diversas ações trabalhistas e acham que podem requerer uma recuperação judicial em sede trabalhista, porque entendem que o seu passivo é apenas de natureza trabalhista e não conseguem compreender que isso toca a outro juiz, a Justiça Comum Estadual. Perfeito. O juiz da falência, o juiz universal, é assim chamado porque ele não tem competência para atuar em toda e qualquer demanda, em todo e qualquer processo que envolva a empresa em recuperação, mas ele precisa ter ciência de todas. Então, lá na Justiça do Trabalho, o juiz competente para apreciar e julgar a demanda será o juiz federal do trabalho. O juiz da recuperação não entra na discussão sobre o mérito de uma reclamação trabalhista, dessa demanda trabalhista de que natureza for. Então, o que vai acontecer? Na recuperação judicial, haverá notícia da existência de demandas trabalhistas e os créditos trabalhistas, uma vez reconhecidos, uma vez definitivos, poderão ser habilitados na recuperação. Mas então nós temos uma discussão ainda em trâmite, essa pessoa perdeu o seu direito? Não. Se houver um reclamante que ainda discuta questões trabalhistas, o juiz da vara de trabalho específica onde tramita esse processo pode, a legislação permite, enviar um ofício para o juiz da recuperação, o juiz estadual da recuperação, para que ele, por exemplo, faça uma reserva de crédito. Isso pode acontecer. E um ponto bem relevante nesse contexto, faz parte do plano de recuperação, integra a recuperação, os débitos existentes até a data do pedido de recuperação. Isso é importante, porque qualquer fato posterior ao pedido de recuperação e que gere um crédito para um terceiro, a perseguição desse crédito se dá em processo próprio. Não vai contaminar, não vai fazer parte da recuperação. Pelo menos não em regra. É possível, isso não é vedado,
que alguns créditos que não façam parte da recuperação, como acontece, por exemplo, com créditos fiduciários, algumas empresas, só um parêntese quanto aos créditos fiduciários, algumas empresas não sabem, mas quando elas, por exemplo, compram um bem parcelado, um bem financiado, e elas usam esse bem para o exercício da atividade, carros locados, algo do tipo, moto, caminhão, a lei permite que enquanto você passa por um período inicial da recuperação, que aqueles bens não sejam tomados desse empresário. Ele mantém a posse. Há uma garantia. Sim, garantia legal, para que os bancos não tomem esse bem, que seria o garantidor da dívida, durante determinado período, um período inicial da recuperação. Porque esses créditos dos bancos que têm essa garantia do próprio bem não fazem parte da recuperação, ainda que anteriores ao pedido. Esses são paralelos. Então, durante determinado período, para que não se mate a empresa, não sufoque, estrangule a empresa, ela pode manter sob sua posse manter a posse desses bens para exercício da sua atividade, para continuidade do exercício de sua atividade. Ô Alex, agora me explica o seguinte, por que uma empresa precisa de uma recuperação judicial? O que garante a ela que é a via adequada pedir a recuperação ao invés de simplesmente fazer a gestão do seu passivo e ir apagando os incêndios quando possível, né? Existe uma técnica, existem requisitos na lei que dão esse norte para o empresário? Rafael, não há requisitos para nortear o empresário para essa escolha, essa definição. Isso é uma estratégia do próprio empresário. Há requisitos para o pedido, mas não para a tomada de decisão. A relevância da recuperação do Instituto é exatamente a possibilidade de reorganizar, de estruturar essas obrigações e inserir todas elas num plano único, no qual você pode estabelecer um prazo, um período de pagamento e formas de pagamento que sejam mais palatáveis, mais tranquilas para o empresário. Aí está a diferença. Quando você tem uma recuperação judicial, a recuperação é um procedimento por meio do qual o devedor bate às portas do judiciário pedindo socorro, eu quero ser mantido no mercado, eu preciso da ajuda dos meus credores, e se todos os requisitos estiverem preenchidos, o judiciário então abrirá um espaço para que o devedor chame esses credores e componha seus interesses através de um plano de recuperação, por meio de um plano de recuperação. Mas você tocou num tema aqui que me lembrou aqui o caso da 123 Milhas. No caso, né, o que tudo foi divulgado aí na mídia, seria um esquema aparentemente pirâmide, né? Não sei, não conheço o caso concreto, mas num caso em que houvesse, né, em tese, uma fraude, algo que fugiria ali da habitualidade, da regularidade, um plano de recuperação pode ser aceito em juízo ou ele pode ser questionado, às vezes, para o Ministério Público ou pelos credores? Sempre pode ser questionado. Há entendimento jurisprudencial, inclusive, de que se for identificado o uso da recuperação como forma de fraudar credores, uma ferramenta para ganhar tempo e fraudar credores, a petição inicial deve ser indeferida ou pode ser indeferida pelo juiz e teremos as consequências normais de qualquer tipo de cobrança, inclusive identificação de eventual delito. E o afastamento dos diretores ou sócios também seria uma medida a ser imposta, aí, né, até para garantia, né, da regularidade do andamento do processo. Pode haver, não é uma consequência necessária, não é uma regra, não é uma consequência necessária, mas pode haver. E quando que isso acontece? A lei estabelece requisitos para o afastamento do sócio ou dos administradores? Sim, nós temos uma figurinha que é a do gestor judicial. Em hipóteses nas quais a atuação do administrador, do gestor, possa, além de configurar fraude, trazer algum tipo de risco, seja para o cumprimento de plano de recuperação, para o andamento dos negócios, é possível que haja o afastamento desses governantes, desses gestores, aqueles que estão na governança da empresa, e aí sim é identificada uma figura que será nomeada, conversada, discutida com os credores e nomeada pelo juiz, que fará então a condução dos negócios. Então haverá uma substituição com base nos atos constitutivos, contrato social ou estatuto, se tiver essa previsão, se não,
em comum acordo com os credores, haverá indicação para esse gestor profissional, chamado de gestor judicial. Então, não necessariamente é o próprio sócio administrador quem faz a gestão do patrimônio da sua empresa ao longo do procedimento de recuperação. Não, pode ter o gestor judicial, mas essa é uma exceção. A regra que a legislação traz é que, sempre que possível, serão mantidos na condução dos negócios, na administração dos negócios, aqueles que já fazem parte por meio de nomeação no ato constitutivo ou documento próprio. E qual que é o custo? Não estou falando de custo financeiro, né, de contratação para realizar uma recuperação, mas o custo operacional para o empresário. Durante o procedimento de recuperação, a fase de recuperação judicial, o que ele pode esperar ali de despesa, de encargos ao longo daquele tempo? Como é que ficam os tributos? Como é que ficam os demais auxiliares? Vai precisar de uma contabilidade especializada? Precisa ali contratar mais pessoas, profissionais para auxiliá-lo nesse momento? Como é que isso funciona? Certo. O custo, fora a assessoria jurídica, passa pela análise da necessidade de uma contabilidade profissional adequada, que consiga atender às expectativas e exigências que o administrador judicial fizer, porque com uma reestruturação por meio de plano de recuperação, depende muito dos meios escolhidos, eleitos para recuperar. Se tiver alienação, se tiver a venda de algum bem, se tiver realocação do ativo, então tudo isso tem que estar muito bem escriturado, tem que ter a transparência dessas operações. Que nem sempre haverá caso em que a forma de pagamento, de cumprimento da obrigação seja apenas o parcelamento. Há casos em que envolve também a alienação de estabelecimentos, inclusive redução de jornada de trabalho, obviamente com o aval da entidade sindical, etc. Então é necessário verificar, sim, a necessidade de uma contabilidade profissional, ao custo com a figura do administrador judicial, que é nomeado pelo juiz, mas o custeio é sempre do empresário devedor. O administrador, então, ele tem uma remuneração ao longo do processo ou ao final do processo, com a venda de ativos? Como é que funciona isso? A rigor, a remuneração do administrador é mensal. O que a lei estabelece? Que esse administrador judicial terá seus honorários fixados pelo juiz. O juiz terá um teto, ele não tem um piso, ele tem um teto. Para os empresários de médio e grande porte, o teto é de até 5% de remuneração, tendo como parâmetro o total dos débitos envolvidos na recuperação ou na falência. Para o empresário de menor porte, 2%. Esse é o teto. Mas varia muito. Aqui em Minas, há uma cultura de pagamento de parte desse valor mensal e a parte maior ao final. Nos tribunais do Sul, por exemplo, há uma fixação do valor todo e uma forma parcelada de pagamento desse valor ao longo do procedimento. Mas o que a lei diz quanto à forma de pagamento é que 60% do valor fixado é pago durante o procedimento e 40% ficam reservados para pagar ao final, depois que houver a aprovação das contas finais apresentadas pelo administrador judicial. Ele precisa ter a aprovação das contas finais para merecer esse resíduo aí de 40% da remuneração fixada. E quem faz essa aprovação? Essa aprovação é colocada a cargo dos credores para exame, juntamente com o próprio juiz. Com o próprio juiz. Então é uma decisão conjunta. Né? Eles se manifestam e o juiz homologa, espera apontamento de eventual irregularidade. Se não tiver, ele homologa as contas, aprova as contas e a partir daí o administrador judicial então já merece ser remunerado, inclusive a lei determina que já seja procedido o pagamento dos valores de seus honorários. Ô Alex, e qual que é o tipo de segmento ou área aí de empresas que mais precisam da recuperação judicial ou que mais procuram? Existe uma área específica, indústria, varejista, distribuidoras? O que é que você vê aí no mercado pós-pandemia que mais tem procurado? Rafael, não tem um segmento específico, todo empresário pode passar para uma situação de crise, e nesse caso, a todo segmento que você tem um empresário que
precisa se reorganizar as suas finanças, as suas obrigações, podem ser potenciais merecedores da recuperação. Nos últimos tempos, tem recebido de indústria pequena, inclusive, empresas de transporte, e-commerce, empresas voltadas também ao varejo. Então é necessário que haja uma identificação no caso concreto, mas qualquer empresário que esteja numa situação potencial de crise, que comece a verificar que as obrigações já não estão tão organizadas, são potenciais pessoas merecedoras e que podem ter, então, como remédio, como instrumento importante, a recuperação. E sua atuação, ela está limitada ao estado de Minas Gerais? Como é que o Alex hoje trabalha? Tem outros estados também? Não está limitado. Onde precisar da atuação, nós estamos presentes, temos parceiros inclusive para isso, a equipe que pode atender em qualquer local. O ideal é que seja identificado o perfil na região de aceitação da recuperação, então é feita uma análise inicial para verificar se esse realmente é um remédio importante, ou onde ficam os credores, para que a gente possa identificar também, a depender do volume de trabalho de estabelecimentos, onde é o local que realmente deve ser proposta a recuperação. Então nós temos empresas, por exemplo, em Minas, cujo principal estabelecimento seja em São Paulo, ou seja, no Nordeste, é lá, no local do principal estabelecimento, que nós atuaremos, embora ela tenha atuação nacional. No começo aqui do nosso bate-papo, você falou sobre uma de suas especializações, que também é uma das minhas pós-graduações, que é Direito Tributário. E aí me veio agora à cabeça uma pergunta, que é o seguinte: empresas que possuem um grande volume de passivos fiscais, débitos aí de ICMS, débitos de PIS, COFINS, etc., elas podem também se beneficiar de alguma forma da recuperação judicial? O Instituto da Recuperação Judicial também abraça e protege esse tipo de empresário? Bom, abraça e protege o empresário que dentre os débitos tenham também o crédito tributário, mas com uma ressalva. O crédito tributário não faz parte do plano de recuperação. Ele não vai fazer parte da negociação. Então o fisco não entra nessa negociação. Não entra, mas há uma benesse. O empresário em situação de recuperação tem um parcelamento mais longo com um ônus um pouco melhor. Então, ônus menor com parcelamentos mais longos. Quando você diz de ônus, você está mencionando juros, correções, etc. Isso. Tem benefícios fiscais? Tem benefício fiscal quanto a isso, um parcelamento excepcional, e o que me parece que interessa muito aos empresários para que eles possam ganhar fôlego é o parcelamento em parcelas quase o dobro desses parcelamentos ordinários, que dá um fôlego para esse empresário. Então, é uma oportunidade para que ele possa regularizar sua situação fiscal, lembrando que não fazem parte do plano, do processo de recuperação. E tem algum requisito assim para aferição da viabilidade da recuperação? Quando se faz uma mensuração, olha, a empresa ela tem um passivo X, ela tem um faturamento de Y, há um percentual aqui de débito muito grande, e consegue-se visualizar que ela não terá uma sobrevida se não for tomada uma atitude drástica rapidamente. Existe uma forma de mensurar? A contabilidade consegue chegar nesse plano, para desenvolver o plano para os credores e apresentar de uma forma sustentável? Como é que é esse trabalho? Como é que isso é feito? Porque parece algo extremamente complexo de você apresentar isso para um credor. Eu me imagino na situação do credor, me ver frente a frente com o advogado daquele que me deve, apresentando um plano, dizendo para mim que não tem condições de arcar com os débitos hoje, mas que futuramente terá, né? Como que isso é feito assim na prática? Como é que isso é mensurado? A rigor, são análises feitas por profissionais da área de economia, ciências contábeis e administração. Em um dos casos que a gente trabalhou, a atividade foi feita por um engenheiro que se especializou em finanças. Então, profissionais dessa área, finanças, economia, da administração, tendem a fazer um estudo matemático a respeito da real situação da empresa e quais as condições efetivas que ela teria para conseguir e em quais parâmetros renegociar essas obrigações, essas dívidas, e além delas, além de pagar essas dívidas nesse formato de renegociação, se elas conseguiriam
continuar vivas, gerando recursos, riquezas no mercado. Então, E eu, como credor, posso aceitar e posso também não aceitar o seu plano? Como é que funciona isso? Pode. O credor, dizem os doutrinadores, né, os estudiosos e escritores da matéria, que o credor é o principal interessado no procedimento. Os credores terão a oportunidade de se manifestar. A partir do momento que for reconhecido o preenchimento de requisitos no pedido inicial desse devedor, caberá ao devedor então apresentar o seu plano de recuperação, que é o plano de ações. Como eu pretendo pagar vocês, credores? Apresenta-se esse plano e esse plano é submetido à análise dos credores. Os credores poderão apresentar inicialmente uma oposição. Se isso acontecer, é designada uma assembleia para que aquele plano de recuperação possa ser votado. Então, será dividido o número de credores por classes. Então, cada credor que tenha crédito de uma mesma natureza vota juntamente com seus pares. Então, os credores trabalhistas votam com os demais credores trabalhistas. E tem pesos diferentes? Tem mecanismos diferentes. No plano de recuperação, o credor trabalhista e o credor que tem um porte econômico menor, ME ou EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, votam por cabeça, o voto é individual, independente do volume de crédito. Já as outras duas classes do credor que tem direito real em garantia, um bem, e aqueles credores que não têm garantia de nada, chamados quirografários, credores convencionais, né, como fornecedores, esses têm um voto proporcional, o peso proporcional ao valor do seu crédito. Então você tem que analisar, tem que verificar como será feita a apuração em cada uma das classes, porque para aprovação do plano nós temos a exigência de uma dupla maioria. A maioria de todos os créditos envolvidos precisa aprovar e depois a maioria em cada classe tem que aprovar. Caso isso não ocorra, tem uma segunda regra de exceção. Se nós tivermos a aprovação da maioria geral dos créditos, caso tenhamos 4 classes, 2 pelo menos devem aprovar. Se tivermos 2 classes de credores, uma tem que aprovar. E naquela classe que houver rejeitado o plano, nós precisamos de aprovação de mais de 1/3. Então tem um cálculo a ser feito, né? Tem uma análise a ser verificada no momento da votação. Mas tem mecanismos para identificar a forma de aprovação. E Alex, me fala aqui, quais são os principais débitos ou erros que na prática você tem visto aí que os empresários cometem ou acabam incidindo aí em débitos? São questões trabalhistas, são questões com fornecedores, é erro mesmo de gestão? Onde está ali o principal fator de deslize ali do empresário que o leva a situação a merecer aí a recuperação judicial? Rafael, hoje essa identificação não é tão simples mais, porque além de problemas com a administração, nós temos o resquício de problemas econômicos advindos de uma pandemia, que está muito comum e geral. E recente também. E recente. Então, muitos empresários, no início do pós-pandemia, precisaram fazer um investimento grande para cumprir obrigações ou para tentar sair da situação de crise, de sufoco. E se oneraram, e se endividaram. Então, essas pessoas, muitas vezes, não tiveram um erro de gestão. Tiveram, talvez, uma escolha mais ousada, mais arrojada, mas calculada, que não deu certo. Pode acontecer. Então você tem um empresário com uma gestão inadequada que pode gerar situação de crise. Você tem um empresário que tem uma bela gestão, mas problemas externos, econômicos, daquele nicho específico de mercado podem ocasionar situação de crise. Todos esses merecem, obviamente, uma releitura na análise que eles fazem de negócio para a tentativa de recuperação. Então, erros ocorrerão, problemas externos ocorrerão, os débitos ou a natureza desses débitos são as naturezas mais variadas. Muitas vezes, uma má gestão com a parte trabalhista pode aumentar tanto o passivo trabalhista que gera uma quebra, porque já não tem mais condição. Veja, por exemplo, o caso que eu citei, ainda a título de brincadeira, de um clube de futebol. Um clube de futebol tem a grande parte do custo é com atletas, e atletas de alto nível com salários muito elevados. Então você tem um valor elevadíssimo que pode trazer a quebra, como a má gestão na parte trabalhista. Nós temos outras situações, por exemplo, com o fornecedor.
Eu atuei, por exemplo, para uma oficina mecânica grande que trabalha com operadoras de seguro, consórcios que recuperam veículos e tal. Essa figura teve um problema específico, precisou ressarcir alguns clientes por conta de um evento da natureza. Houve uma inundação em Belo Horizonte, esse empresário decidiu arcar com o próprio bolso, custear o conserto desses veículos sem discutir a natureza do prejuízo, se endividou com vários bancos e depois não teve mais condição de pagar os fornecedores. E o que acontece? Não pagou o fornecedor, perde o crédito, não tem condição de buscar insumo, não trabalha. Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. De modo que tivemos que fazer toda uma reorganização inicial para que ele pudesse criar um capital, um fluxo de caixa para começar a comprar à vista. Virou hábito. A partir daí a gente conseguiu fazer uma reorganização por meio de negociação com clientes. Então esse é um caso específico que não foi necessária a recuperação. Há outros casos um pouco mais gravosos que exigem um cuidado maior nessa organização para que a simples gestão do débito não se transforme em dívidas impagáveis e com isso no futuro não tenha mais a oportunidade de controle, a oportunidade de unir esses credores para um plano de recuperação, de reorganização dos seus débitos. E entendo que nesse contexto cabe também falar que, além da recuperação judicial, que é uma recuperação um pouco mais demorada, um pouco mais onerosa, mas que te permite um acesso um pouco maior aos credores, existe também a recuperação extrajudicial, que é mais rara, muito mais específica e serve para aqueles que têm um número de credores bem menor. Então, débitos mais pontuais. A lei delimita aí a questão da recuperação extrajudicial a um número, qual o requisito ou a limitação que é imposta por lei? Não tem um número, nós temos naturezas de crédito e temos um procedimento específico. Por exemplo, hoje, depois da reforma de 2020, nós já podemos inserir num plano extrajudicial créditos trabalhistas, desde que haja a efetiva participação do sindicato. Se não tiver participação do sindicato, não inclui o débito trabalhista. A recuperação suspende ou acaba sobrestando os processos trabalhistas também? Sim, aqueles que já estão em fase de execução. Os que não estão em fase de execução continuam normalmente. Aqueles que ainda tramitam para reconhecer o direito do colaborador continuam tramitando normalmente, mas já estiver em fase de execução, essa execução, como outras, com a exceção da execução fiscal, são suspensas durante um período. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de agradecer pela sua participação, mas antes de finalizar, gostaria que você falasse com o empresário que está em casa, que está nos assistindo, que está passando por dificuldade, o que o Alex, doutor Alex, professor, mestre na área, pode dar de conselho, de dica aí para o empresário, para que ele possa passar por essa fase de cabeça erguida, de forma tranquila. Empresário, o que nesse momento a gente verifica é que a principal estratégia é manter a calma, manter a tranquilidade, procurar uma assessoria, conversar com a sua contabilidade, verificar a identificação exata dos números, verificar o levantamento de débitos, tentar identificar realmente qual é o problema que motivou a crise e após buscar uma assessoria jurídica especializada com um advogado da sua confiança ou com a pessoa que atue na área, para que você possa verificar também se a melhor estratégia, se aquela mais adequada para o seu negócio, para a sua situação, será a recuperação. Será a recuperação judicial? Será a recuperação extrajudicial? Será a análise e a gestão do seu passivo? Então sempre a pessoa que te preste assessoria vai te ajudar a identificar o melhor caminho. A escolha tem que ser feita de forma cautelosa, prudente. A recuperação judicial não será sempre a panaceia para todos os males. Há os empresários que dependem, precisam e são merecedores da recuperação, conseguirão cumprir a recuperação, e há outros que, muito embora desejem recuperar, os números não permitirão, infelizmente. Então, para esses cujo risco seja muito elevado,
é importante que a estratégia de gestão do passivo, de gestão dos débitos, venha num primeiro momento para que o empresário possa identificar sua real situação e encontrar o furo que se encontrou durante a gestão para chegar, para ensejar a situação de crise. Então, o recado hoje é cautela, um pouco de tranquilidade e a consulta imediata de profissionais especializados nessa gestão para assessorar e ajudar um pouco melhor na tomada de decisão sobre o melhor caminho, a melhor estratégia a ser adotada. Nós falamos aqui sobre a recuperação judicial e eu tive o prazer de receber Dr. Alex Floriano Neto, meu amigo. Foi uma honra e um prazer recebê-lo aqui. E até a próxima no nosso Dívida Cast. Obrigado.